mensagem aqui pra gente, ó. Vasco na Colômbia. Não sei o que é isso, mas... Vasco na Colômbia é o Inestrosa. Ah, o Inestrosa. O Inestrosa é jogador que a gente conhece, né? Que se destacou muito no Atlético Nacional, na última Libertadores. E é um jogador que tinha já uma conversa em andamento com o Boca Juniors. Uhum. E aí o Vasco vai lá e toma a dianteira. E hoje podemos dizer com muita tranquilidade que o Vasco está à frente nessa corrida do Boca para contratar o Inestrosa. Tá na frente. Tá na frente. O Santos também tentou, não foi? Chegou muita gente tentou. Acho que o Atlético Mineiro também foi citado nos bastidores lá do Atlético como possível reforço, um nome que estava lá na lista. Muito bem cotado no futebol brasileiro. E aí o Vascão, ó, deu um chapéu, aí tá dando um chapéu no Boca. Olha aí o Vascão ainda no chapéu. Você sabe que ele era a base do Palmeiras, né? Sabe por que ele não ficou no Palmeiras? Por quê? Ele foi muito bem avaliado lá, viu, Bruno Andrade? E ele era um dos destaques da base. Verdade. Só que aí foram duas questões. Primeiro, ele tinha um valor, para ele continuar no Palmeiras, tinha um valor muito alto. Um valor fixado. Não é culpa do Palmeiras. Não. O Palmeiras queria que ele... Mas o valor ficou astronômico. O valor era muito alto. E Já conversei com o João Paulo Sampaio sobre esse tema. Então, ele confirmou isso daí? Confirmou. A questão foi o valor mesmo, que era algo impagável para um jogador que era uma aposta ainda. Isso, que era um cara da base, mas ele já tinha valor de um contrato de um cara, mas o Palmeiras queria que ele continuasse. E outra coisa que eles sentiram lá, e isso é uma curiosidade, ele era muito jovem, né? Era moleque, acho que ele tinha 15, 16 anos, e ele sentia muita saudade de casa. Tinha esse lado ainda psicológico, e aí entrou nessa de tipo, caramba, a gente vai investir essa grana toda, como será que ele vai... Será que ele já tá maduro para continuar aqui no Brasil ou não? Então, teve ainda essa questão que pegou também. Mas assim, futebolisticamente, o Palmeiras queria que ele continuasse. Falando em base do Palmeiras, ontem o Palmeiras foi eliminado pelo Ibrachina. E o próprio João Paulo Sampaio foi nas redes sociais, falou, a gente não jogou, o John é mais jogador. É melhor que o Rodriguinho. Eu acho que ele é mais jogador. Bruno, atualização aí sobre o Inestrosa, porque é o que estão perguntando, tá? A gente falou no comecinho do programa, mas o Yuri Excel tá perguntando, e também do próprio Brenner. Essa história do Brenner também já tá há um tempinho. Tá lá ainda, tá E Ryan, e Cuiabano, então tem um mercado mais... Tem Ryan, tem Cuiabano. Vou começar por último, então, com o Cuiabano. Ontem o Globo Esporte trouxe a informação que o Vasco tentou a contratação, que tenta a contratação do Cuiabano. Fui um pouco além disso, confirmei que o Vasco já fez uma primeira abordagem por empréstimo e o Nottingham Forest, por enquanto, não se vê interessado. Hoje a prioridade do clube inglês é uma venda. Há outros interessados no Brasil, não me abriram, mas disseram sim, que o Vasco procurou com a ideia de empréstimo até o fim do ano. E o Nottingham Forest, por enquanto, colocou essa posição, essa possibilidade de lado. Sobre o Ryan, o Bournemouth continua esperando, entre hoje e amanhã, uma resposta definitiva, porque o Vasco vai empurrando com a barriga, não quer negociar nos moldes atuais, mas não dá um não significativo. Não chega e fala, não queremos e ponto. Vai empurrando, até porque o Ryan quer muito, os agentes querem muito, a família quer muito. Isso, evidentemente, que vai prendendo o futuro do atacante. O que dá para dizer de novidades sobre o Ryan, para além dessa questão do Bournemouth continuar à espera, é que o Bournemouth continua com um representante oficial no Brasil para tentar desbloquear essa situação. Enquanto o Vasco não falar um não redondo, gigante, significativo, o Bournemouth mantém esse representante no Brasil, de forma mais específica, claro, no Rio de Janeiro, enquanto não tiver essa resposta oficial, porque o Bournemouth continua sonhando, tem o sim do jogador, e até por conta disso ainda acredita ali uma réstia de esperança que a negociação pode vingar, não custa lembrar, 28 milhões de euros mais 7 milhões de euros por objetivos, 35 milhões de euros é a oferta oficial, já oficializada pelo Bournemouth. O Vasco continua insistindo nos 50, há esse distanciamento então de 15, negociação difícil, que o Bournemouth acredita muito por conta do sim do jogador. Sobre o Inestrosa, eu mandei mais cedo agora no grupo aí, o negócio está praticamente fechado, me confirmam 5,5 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais da cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do colombiano. Então é mais um reforço, falta só assinar, não dá para cravar que está fechado porque não assinou o contrato, mas o Vasco garante então, ou muito perto de garantir
mais um reforço ofensivo. O Brenner, eu passo a bola para o Hernan, enfim, o Hernan está acompanhando até de forma mais enfim, de perto a situação do Brenner, que continua na Itália, mas é isso, o Cuiabano, empréstimo não, o Ryan, o Bournemouth continua à espera de uma posição oficial, mas sonhando, e o Hinestrosa, então, praticamente fechado, 5,5 de dólares por 80% dos direitos econômicos. Informação, então, do Bruno Andrade, hein? Olha aí. O golaço do Vasco contratar esse cara. É muito bom jogador mesmo. Ele fez uma bela Libertadores ano passado lá pelo Atlético Nacional. Não, e ele tava quase fechado com o Boca, né, cara? Com Boca, até eu vi a imprensa argentina falando que, tipo, ele já tinha passagens compradas para viajar, para assinar contrato com o Boca, e parece que a informação do Bruno e da galera que o Vasco atravessou o negócio e vai pagar um bom dinheiro por ele, né? Ó, o Perdizes Aliás, tá por aqui. falar em atravessar, a gente tem ideia aí depois de Guido Rodrigues, viu? Quando formos falar de Grêmio, se houver tempo. Só dar o detalhe do Brenner, que a apuração em tempo real, o Brenner, o Vasco fez um ajuste na questão salarial, porque o que estava pegando né, para nossa audiência aqui rotativa, o Brenner né, enfim, e Vasco não se acertaram ainda na questão dos valores, tinha uma diferença para ser vencida ali, para ser ultrapassada. O Vasco ontem manda uma melhora nessa proposta financeira de salário, agora estão aguardando o ok do Brenner para aí sim finalizar tudo e ele poder viajar para o Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Vasco, fazer os exames e assinar o contrato. Então, assim, importante esse adendo aqui, importante esse avanço, que ontem era, precisa ajustar. O Vasco mandou esse ajuste, agora está na mão do Brenner de dar o ok, o aceite, para poder viajar. Há um otimismo de que o negócio não vá se desfazer por causa disso. Então, a fonte com quem eu conversei, fonte nota 9.9, diz 9.9? 9.9, que é fonte muito boa, muito fiel. Sei. Tá para fechar e em breve essa situação. O IEF Perdizes está tumultuando. O que ele tá falando? Chato, tá chato. Porque não para de mandar mensagem aqui, ó. E o Arias? A gente já falou do Arias. Já falou. Volta na live aí, falou, volta. Primeiro, já deixou o like? Tá tumultuando o chat. Primeiro, já deixou o like? Segundo, para de tumultuar. E a gente já falou, se ele tivesse assistindo Fala Fonte, ele teria visto, né? Mas é só chegar mais cedo, ou se não conseguir chegar mais cedo, é só voltar um pouquinho a live e ver porque a gente já falou. Tá? Porque se não ficar tumultuando aqui, a gente não consegue responder todo mundo que tem perguntas importantes. Joga o jogo, sai da posse de bola, sai que é um programa só pra ele. Pô, sai fora da posse de bola. O Vicari pistolou. Do Vasco a gente falou, né? Hein, falamos gostou agora. Não? Gostou não? Você tem um dom no futebol no pé? Sim. Pegou a referência? Acho que sim. Que referência? Dono do Liverpool quer comprar 40% da SAF, do São Paulo. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que agora já está trocando os documentos, e Marino Hinestrosa é o novo reforço do Vasco para a temporada de 2026. Jogador colombiano, né, muito jovem, com uma alta explosão, ele é muito parecido ali com Andrés Gomes, e agora o Vasco tem dois filhos do vento ali do lado direito e também do lado esquerdo. O Hinestrosa joga preferencialmente pelo lado direito e vai ser mais uma peça fundamental para o esquema tático do técnico Fernando Diniz. A tendência é que ele não fique à disposição para o clássico de amanhã, até porque ele nem chegou no Rio de Janeiro ainda, tem que assinar a papelada, tem que ser regularizado no BID, mas no próximo confronto, tirando ali desse Clássico dos Milhões, que será realizado amanhã, o Vasco da Gama vai ter à disposição Hinestrosa para as demais partidas e visando também o Campeonato Brasileiro. Você aprova ou não a chegada de Hinestrosa, novo reforço do Vasco da Gama para esta temporada? Jogador ali que estava acertado com o Boca Juniors e agora o Vasco conseguiu um belíssimo chapéu e Hinestrosa, enfim, chegou ao Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Eu peço a você que deixe o like,
é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!